Segundo livro dos Reis, capítulo 6, versículo 1 em diante, que diz assim: E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga, façamos-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: Ide. E disse serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: Ai, meu Senhor! Ele era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e o lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a sua mão e o tomou. Meu Pai, esse povo te ama. Nós amamos ao Senhor, amamos a tua presença. Começar a semana assim nos faz um bem, Senhor, enorme. O Senhor sabe muito bem disso. É por isso que nos reúne, nos dá força para chegar e quer que a gente abra o coração para tudo aquilo que o Senhor já decidiu que vai falar. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero receber a tua direção. Eu quero sair daqui fortalecido, eu quero sair daqui, meu Pai, dizendo que o Senhor falou comigo também. Senhor, nós precisamos tanto do Senhor, dependemos tanto do Senhor, necessitamos, Pai. Fala, teus filhos ouvem, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Esse era um povo que estava crescendo, e a Bíblia que vai dizer isso. Essa escola já existia quando Elias estava à frente de tudo. Elias foi tomado, Eliseu havia pedido porção dobrada, recebeu. E agora o que Deus está fazendo através da vida de Eliseu está chamando a atenção de muita gente. Deus está fazendo coisas extraordinárias. Deus está transformando realidades através da vida de Eliseu. E isso não fica oculto. Isso se torna público. As pessoas sabem. Não só sabem de ouvir falar, mas sabem porque muitos deles estão presenciando. O povo de uma cidade inteira, por exemplo, que sofria porque as águas da cidade haviam se tornado amargas, e a plantação estava morrendo porque se irrigava com a água amarga e a planta morria. Quando percebeu que Eliseu estava passando, contou o problema para Eliseu. Eliseu entrou na cidade e aquilo que estava fazendo uma cidade inteira sofrer foi resolvido através de Deus, pelas mãos de Eliseu. Eliseu entrou na cidade, recebeu uma direção de Deus, executou e obteve ali a vitória dentro daquilo. Porque não adianta Deus te dar uma direção e por ela ser um tanto quanto estranha ou absurda, você não fazer com medo das críticas. Não. Aquilo que Deus deu como direção a Eliseu parecia ser absurdo. Eliseu poderia ter medo das críticas em Jericó, porque ele mandou trazer um prato novo e colocar sal. Então olha a direção que Deus deu para ele para resolver o problema. Existem momentos que Deus dá direções para nós, para a gente tomar alguma atitude na solução de algum problema, que parece ser um negócio absurdo, e a gente não faz com medo das críticas das pessoas que estão à volta, esperando alguma coisa acontecer. Eliseu não teve medo da crítica. Foi lá, fez, na certeza que ia dar certo e deu. Então uma cidade inteira sabe agora que Deus está com Eliseu. E por onde Eliseu vai passando, isso vai ficando notório. Todo mundo sabe agora que Deus curou Naamã através do ministério do profeta Eliseu. Todo mundo sabe que aquela mulher lá de Sunem, que não tinha filhos, a vida inteira tentou ter filhos e não teve, agora tem um filho, porque Eliseu profetizou sobre a vida dela. Então isso foi tomando proporções gigantescas e todo mundo agora queria aprender com Eliseu. Todo mundo queria estar na escola de profetas. E aquela escola de profetas que lá atrás era pequenininha, restrita só a alguns, agora não, agora expande.
E um deles, que faz parte dessa escola ministerial, dessa escola de profetas, se aproxima de Eliseu e vai dizer o seguinte: olha, o lugar que a gente está, ou seja, o nosso espaço não cabe mais. A casa ficou pequena. Vamos descer até o Jordão, cortar ali, cada um de nós, uma viga. Uma viga era uma árvore. Cada um de nós corta ali uma árvore, né, para servir de coluna, e a gente constrói ali uma outra casa, uma casa mais ampla, onde mais pessoas serão alcançadas. Eliseu ouve esse pedido e essa ideia desse aprendiz e vai dizer assim: ó, podem ir, façam isso que está no coração de vocês para fazer. Mas aí é interessante que um se levanta e diz assim: ó, o Senhor vai conosco. O Senhor vai conosco. Irmão, em nenhum lugar está dizendo que Eliseu cortou viga. Até porque essa altura aqui, eu acho que nem força para cortar uma viga ele tinha mais. Em nenhum lugar aqui está dizendo que Eliseu pegou um machado para derrubar uma árvore. Mas é interessante que mesmo os jovens que estão ali na escola de profetas, dizendo para Eliseu: vamos com a gente, nós queremos fazer um lugar maior, nós queremos ampliar isso aqui, mesmo sabendo que Eliseu não iria cortar a viga, que eles cortariam a viga, eles estão dizendo para Eliseu assim: ó, vai com a gente quer que o Senhor esteja com a gente lá. E quando um deles, não foram todos, mas um deles diz assim: olha, vem com a gente, Eliseu diz assim: eu vou. Isso me faz entender, Rafa, que se um deles não tivesse levantado para dizer assim: ó, vem com a gente, Eliseu não teria ido. Eliseu não teria ido se pelo menos um deles não pedisse. E não foi um conselho que foi até ele para pedir, não. Foi apenas um. Perceba que eles são alunos da escola de profetas, mas um pastor teve um entendimento que é o seguinte: olha, a gente precisa que ele vá junto. Vem com a gente. Foi um que se levantou para dizer. Eliseu, por esse aqui, por conta disso que esse falou, Eliseu se levanta e diz: eu irei. E foi. Eles chegam até o Jordão, eles descem até o Jordão. Cada um deles tem um machado na mão, porque percebe-se que para expandir isso aqui, para que houvesse esse crescimento, eles mesmos chegam à conclusão de que cada um tinha que fazer a sua parte. Porque quando cada um faz a sua parte, o todo cresce. Isso serve para a tua casa. Eu vou abrir um parênteses aqui. Quando na tua casa cada um faz a parte que lhe cabe, a casa cresce. Você está entendendo ou não? Casa dividida não prospera, não. Agora, quando o casal está juntinho, cada um fazendo a sua parte, a casa cresce e a família é abençoada. Fechei o parênteses e volto para o texto. Cada um deles tem um machado na mão para cortar uma viga. Nota-se aqui também de que o machado, eles não tinham um machado. Mas mesmo aquele que não tinha um machado, não queria ficar de fora. Ele entendia que ele também tinha que fazer a parte dele. Então eu não tenho, mas eu vou procurar alguém que tenha para pegar emprestado. Porque esse aqui, Aline, que não tinha um machado, ele poderia dizer: eu gostaria até de ajudar, mas eu não tenho machado. Ele poderia ter dado uma desculpa. Mas quem quer crescer não dá desculpa. Quem quer crescer sempre dará um jeito. Ele se vira, ele procura alguém que tem um machado, ele consegue o machado. Por que ele consegue? Porque quando a gente quer, a gente consegue, não é? Quando a gente está disposto, a gente vai atrás até conseguir. Então ele acha alguém que tem um machado, pega o machado emprestado, e agora cada um deles vai derrubar uma viga, vai cortar uma viga, vai cortar uma árvore para servir de coluna. Aí esse aqui que está com o machado emprestado, quando ele vai cortar essa árvore, de acordo com o texto, ele corta a árvore, mas o ferro se solta do cabo do machado e cai no fundo do rio. E é interessante que o ferro que se solta do machado e cai no fundo do rio é exatamente o que está na mão daquele que não tinha um machado, mas pegou emprestado. Então, se ele pegou emprestado para usar naquele dia,
ele não estava muito a par de como esse machado estava. Quem é da roça? Porque se esse machado estivesse bem cunhado, é assim que fala, pastor, esse ferro não teria soltado. Se esse machado estivesse direitinho, né, com a cunha bem batida, bem firme, se esse ferro estivesse bem preso nessa madeira, não teria soltado. Outra coisa interessante pensar é o seguinte: se esse ferro estivesse, essa lâmina estivesse bem afiada, ele não teria necessidade de colocar tanta força nessa batida a ponto de fazer o ferro soltar. Porque quando o machado está afiado, é mais jeito do que força. Quando o machado não está afiado, é mais força do que jeito. Então não está afiado. E também não está bem acunhado. Porque quando ele bate, ele derrubou a viga. Glória a Deus, ele derrubou a viga. Mas para derrubar essa viga, ele bate com tanta força, devido à lâmina não estar totalmente pronta para aquilo, que o ferro se solta. Esse é o perigo de não se estar preparado para alguns momentos que aparecem. Esse é o perigo de tentar fazer as coisas por impulso. Esse é o perigo de tentar fazer as coisas rápido só porque o outro está fazendo rápido. Ele não precisa cortar essa viga na mesma velocidade que o outro está cortando. Ele pode parar, dar uma analisada nesse machado, prender bem, bater direitinho essa cunha. Ele pode afiar muito bem essa lâmina para depois cortar a viga dele. Mas sabe qual é o nosso problema? É olhar para o lado. O nosso problema é olhar para o lado e ver que quem está do lado já está com a metade da viga cortada. Aí sabe qual é a nossa mania? É não querer ficar para trás. É como a gente não quer ficar para trás, a gente que não se preparou como o outro se preparou, quer ter a mesma velocidade que o outro está tendo. Vem prejuízo. A gente acaba se perdendo dentro do processo. Se ele gasta, eu não vou dizer perde porque não é perder, se ele gasta, se ele investe um tempo maior, afiando essa lâmina do machado, ele não precisaria ter usado tanta força, e não precisaria ter ficado desesperado porque o ferro se soltou do machado. Mas quando ele olha para o lado, já tem gente que já está quase derrubando a viga. Como que ele vai ficar para trás? Se ele pertence à mesma escola, se ele come ao redor da mesma mesa, como que ele vai ficar para trás? O que os outros vão dizer? Quem cortou primeiro vai zombar dele. Então ele precisa colocar mais força para poder tentar compensar a falta de preparo. Por vezes a gente faz isso. A gente quer colocar mais força para compensar a falta de preparo. A gente quer virar a noite para compensar a falta de preparo. A gente quer trabalhar em 5 empregos para poder compensar a falta de preparo para ganhar um bom dinheiro com um só. A gente quer fazer 1000 coisas ao mesmo tempo para compensar a falta de preparo de se dar bem em uma coisa só. A gente quer no grito, a gente quer na força, a gente quer virado resolver um problema que a gente conseguiria resolver se tivesse se preparado antes. Ele vai tomar um prejuízo aqui, né? Mas é interessante aqui o texto. Ele cortou a viga. O ferro afunda, solta do machado e cai exatamente dentro do rio. O que me faz entender que ele está bem próximo ao rio. Ele está bem próximo do rio, batendo, bate com tanta força, a viga cai, mas o machado vai para longe, soltou. Imagina ele olhando aquilo, ele olhando a cena, o ferro soltando. É aquele momento que você não tem o que fazer. Você vê o negócio saindo, você vê o negócio dando errado, ó, soltou, você está vendo que está dando errado, mas naquele momento você não tem o que fazer, ele só assiste. Ele vê o ferro saindo, caindo dentro da água e afundando. E é nessa hora que ele grita: ai meu Senhor, ai meu Senhor. É importante isso aqui.
Porque ainda bem que ele tinha alguém ouvindo ele gritar. Ainda bem que tinha alguém por perto que escutou ele gritando. E só tinha alguém por perto, no caso Eliseu, que escutou o grito dele, porque alguém lá atrás disse assim, ó, o Senhor vai com a gente. Eliseu não ia cortar viga nenhuma, mas alguém vai dizer, o Senhor vai com a gente. Eliseu não está com um machado na mão, mas alguém vai dizer, o Senhor vai com a gente. Um Eliseu sem machado na mão e já com uma idade mais avançada, alguém poderia olhar e dizer assim, ó, para quê? A gente não precisa dele. Eu não preciso dele para cortar uma viga. Eu não preciso. Olha para mim e olha para ele. Você acha que eu preciso dele? Imagina um jovem, que eram jovens ali, olhando para eles, olhando para Eliseu, um senhor já de idade, e dizendo, olha para mim e olha para ele. Eu não preciso dele para cortar uma viga. Mas que bom que alguém ali teve sensibilidade para dizer, eu preciso do Senhor. Olha para alguém e diga assim, ó, eu preciso de você. Eu aqui, ó, tô falando de mim agora aqui, eu aqui, o Paulo, eu preciso de vocês. Eu preciso de quem está aqui comigo. Eu preciso de quem está ali. Eu preciso de você. Eu não sou tão bom sozinho, se comparado a todos nós juntos. Junto de vocês eu sou melhor do que sou sozinho. Eu preciso de você. Ainda bem que alguém aqui teve essa sensibilidade de olhar para Eliseu e dizer, vem com a gente. Porque agora se percebe que de fato precisavam dele. Senhor, ai meu Senhor, e agora? E ele logo vai soltando a razão do desespero dele. Era emprestado. Então a dor dele não é ter perdido o machado. A dor dele é porque o negócio é emprestado. A dor dele é porque ele vai ter que dar uma satisfação. A dor dele é que ele vai ter que passar pelo constrangimento de chegar para o dono do machado e dizer, rapaz, o ferro soltou. A dor dele, Viviane, é ter que passar pelo constrangimento de falar para alguém o seguinte, olha, eu fiz alguma coisa errada. Eu não soube fazer direito. A dor não é a perda do machado. A dor é porque era emprestado. E se era emprestado, tem alguém do outro lado esperando a devolução. Para quem? Ele vai ter que se apresentar e dizer, perdi. Perdi. Porque se o machado fosse dele, pelo jeito que ele fala, se o machado fosse dele, ele ficaria quieto. Se o machado fosse dele, ninguém saberia que tem um ferro de machado no fundo daquele rio. Mas como ele precisa dar uma satisfação a alguém, aí que está o problema. É aí que está o problema. O grande problema da minha geração são pessoas que estão perdendo e não reconhecem que perdem. O grande problema da minha geração simplesmente está em pessoas que estão perdendo, não reconhecem que perdem e fingem que não perdeu. Fingem que não perdeu. Se esse machado fosse dele, ele fingiria que não perdeu. Como é que o senhor sabe? Pela fala dele. Ai meu Senhor, era emprestado. Então o problema não é um machado a menos. O problema é porque era emprestado. Então alguém vai ter que saber. Alguém vai saber. O problema da minha geração não é que está perdendo, não. Eles perdem, mas o problema deles é se alguém souber. Se alguém souber que eu estou passando por isso, ou seja, passar por isso não me afeta, mas se alguém souber, me afeta. Que isso? Estar mal no meu casamento não me afeta, mas se alguém souber, aí é um problema, me afeta. Estar endividado não me afeta, mas se alguém souber que eu estou com dívida, aí me afeta. Estar doente não me afeta, mas se alguém souber que eu estou doente, me afeta. Ter um filho nas drogas não me afeta, mas se alguém souber que o meu filho é usuário, aí me afeta. Quer dizer que o nosso problema está em ter que encarar o outro quando o outro sabe do nosso problema? Ai meu Senhor,
era emprestado. Dá vontade de entrar na máquina do tempo lá no passado e perguntar: e se não fosse? Se não fosse para você, tudo bem ter perdido? Quer dizer que se ninguém souber, tudo bem para você perder. Se ninguém souber, para você tudo bem um dormir em um quarto, outro dormir no outro. Se ninguém souber, para você tudo bem ficar 3 meses sem tocar um no outro. Se ninguém souber, tá de boa. O problema é se alguém souber. O problema é ter que explicar para alguém o que foi que aconteceu. Se ninguém souber que o filho fuma maconha no quarto, tudo bem. O problema é se alguém entrar na casa e sentir a caatinga. Aí como que a gente vai explicar? Então o problema é alguém saber. Ai meu Senhor, ai meu Senhor. Ainda bem que Eliseu estava ali. Ainda bem que as pessoas aqui olharam para Eliseu de um jeito, mas teve um que olhou para Eliseu de forma diferente. Ainda bem que esse um, e a Bíblia não vai falar nome nem nada, esse um não descartou uma pessoa só por conta de se achar estar mais forte do que ela. Ainda bem que esse um teve a sensibilidade de dizer: eu vou trazer ele para perto de mim, porque a qualquer momento eu posso precisar dele. Ainda bem que você não deixa amigos para trás, que a qualquer momento você pode precisar deles. Ainda bem que você não trai as pessoas que sempre fazem por você, porque a qualquer momento você pode precisar delas. Ainda bem que você não se julga melhor do que ninguém a ponto de ignorar as pessoas, porque a qualquer momento você pode precisar dessa pessoa. Olha para o teu irmão e diga assim: não sai de perto de mim não. Você nunca sabe qual vai ser o próximo momento que você vai precisar dessa pessoa. Mas sabe como está nossa geração? As mulheres da nossa geração, não as daqui dessa igreja. Eu não preciso de homem para nada. Ah, não precisa não? Parabéns, tola. Eu não preciso de homem para nada. Eu preciso da minha mulher. E a minha mulher precisa de mim. E você precisa de homem sim. Se você não precisasse, Deus não teria criado macho e fêmea, né? Homem e mulher. Eu não preciso de ninguém para nada. Vai parar em cima de uma cama de hospital e depois me diz se você não precisa de ninguém para nada. Eu não preciso de ninguém para nada. Fica paralisado a ponto de não conseguir nem limpar a sua traseira com papel higiênico. Aí depois me diz se você não precisa de ninguém para nada. Cuidado com a soberba. Que esse eu não preciso do outro para nada faz muita gente descobrir da pior maneira o quanto precisa de alguém por perto. Ai meu Senhor, ele era emprestado. Aí porque alguém disse para Eliseu: eu preciso do Senhor, Eliseu se apresentou e disse: onde caiu? Eliseu não tinha a força que ele tinha, mas Eliseu tinha a sabedoria que a força dele não poderia dar a ele. Onde caiu? Aí ele vai ter que apontar para Eliseu e reconhecer onde ele perdeu. E o maior problema dele era esse. O maior problema desse não foi perder o machado. O maior problema dele foi ter que reconhecer e fazer com que alguém soubesse. Caiu ali. Aí olha o que o texto vai dizer. Eliseu manda cortar um pedaço de madeira. Corta o pedaço de madeira e joga ali na água. Mas peraí, não podia ser a própria madeira do machado, não? Porque o ferro saiu e a madeira está na mão dele. Não poderia ser a mesma madeira do machado? Eliseu poderia dizer para ele: pega essa madeira e joga ali na água. Não, pega uma madeira, uma outra. Pega uma madeira e joga na água. E quando pega uma outra madeira e joga na água, o texto vai dizer que o machado flutua. Irmão, você já viu ferro flutuar? Eu nunca vi. O texto vai dizer que o ferro que está no fundo do rio, ele flutuou e veio ao encontro da madeira que foi jogada agora sobre a água. Por que não a mesma madeira? Por que não a mesma madeira do machado que o ferro se soltou? Porque se soltou é porque já não encaixava mais. Eu vou terminar agora. Para de querer encaixar coisa na sua vida que já não encaixa mais. Tem coisa que já não dá mais liga.
Tem coisa que já não encaixa mais. Tem emprego que já não encaixa mais com sua nova caminhada. Tem mesa que já não encaixa mais com a sua nova decisão de caminhar com Cristo. Tem amizade que já não encaixa mais, que só te leva para o outro lado. Para de querer encaixar coisa que não encaixa mais. Para de querer trazer para junto de novo coisas que já deveriam estar separadas há muito tempo. A outra madeira foi necessária. O que é isso? Essa outra madeira sobre a água para levantar esse machado. É Deus dizendo para aquele rapaz: eu tenho uma coisa nova para a tua vida. Eu tenho coisa nova para fazer aqui a partir de hoje. Pega essa madeira velha e joga fora, porque a partir de hoje eu tenho uma coisa nova para você. Você não vai seguir em frente usando coisa velha, você vai seguir em frente usando algo novo para a sua vida agora. Quem está me entendendo, dá glória a Deus? Agora pare e pensa. No meio do estresse, no meio do problema, você acha que esse rapaz pensaria em fazer uma coisa dessa? É por isso que é muito importante a gente estar com alguém de Deus do nosso lado. Por quê? Porque quando o bombardeio vem no nosso peito, quando a pancada vem na nossa vida, por mais homem de Deus ou mulher de Deus que você seja, você fica meio tonto. Tem pancada que deixa a gente tonto. É ou não é? Tem pancada que deixa a gente com a cabeça meio confusa. Porque é o susto que a gente toma com aquele problema que surgiu. Tem pancada que deixa a gente meio desnorteado, sem um norte. Tem pancada que deixa a gente assim, meio que sem saber o que fazer. Por mais homem de Deus ou mulher de Deus que você seja. É por isso que é importante você ter aliança com homem de Deus e com mulher de Deus. Por quê? Porque a pancada que veio sobre você, se você tiver um homem de Deus do lado, vai dizer: calma, respira, que ainda tem jeito para isso. Se Eliseu não tivesse ali, aquele homem sairia dali chorando, desesperado, dizendo: eu perdi um machado. Mas como Eliseu estava ali, Eliseu levantou a voz e no resumo falou o seguinte: olha, calma, respira, que ainda tem solução para isso. Calma, respira, porque Deus ainda pode fazer algo aqui. Você está entendendo ou não? Talvez eu estou pregando para alguém que nos últimos dias tomou uma pancada muito grande, e por mais que seja homem de Deus ou mulher de Deus, está sem saber o que fazer. Mas Deus te trouxe nessa manhã de domingo para te dizer: calma, respira. Você não sabe o que fazer, mas Deus ainda tem muito o que fazer. Quem está comigo para dar glória a Deus? E por que Deus fez o milagre na vida desse rapaz? Se ele foi tão desatento, se ele não afiou esse machado, se ele não prendeu bem a cunha, como é que Deus ainda faz milagre na vida de gente assim? É porque olha o coração desse rapaz. Ele errou em não afiar o machado, errou. Ele errou em não prender muito bem a cunha ali, para deixar esse machado, esse ferro bem travado, errou. Mas olha o coração dele. Ele estava ali para servir. E sabe, até nós que estamos para servir, a gente também comete erros. A gente também, às vezes, na euforia, tenta fazer alguma coisa. A gente também, por vezes, devido à correria ou à pressa de ver uma coisa acontecer logo, a gente acaba cometendo algumas falhas. Eu sei que você também comete. Mas a diferença é que Deus olha para o nosso coração e vê qual foi a nossa motivação. E Deus, sabendo como é o nosso coração, Deus não vai deixar a gente voltar para casa envergonhado e com a mão vazia. Olha aqui para mim, você pode ter errado, mas Deus conhece seu coração. Você pode ter falhado, mas Deus conhece seu coração. Você pode ter errado por precipitação, mas Deus conhece seu coração. Você pode ter errado por uma mera emoção, mas Deus conhece seu coração. Fica tranquilo, não se desespera. Esse machado vai flutuar. O que representava o ferro do machado? O ferro do machado é a força do machado, irmão. Que se pegar a madeira do machado e bater numa árvore não adianta de nada, porque a força do machado
está no ferro do machado. Então afundar esse ferro do machado é como se a força dele tivesse ido embora. Mas olha que coisa interessante, quando se anda com homem de Deus e com mulher de Deus, a gente consegue ter serenidade para ver a força voltar para nossa mão. Põe a madeira na água, o ferro flutuou. Aí olha o que Eliseu falou, olha, agora estenda a tua mão e pega de novo o ferro do machado, ou seja, pega de volta o que você perdeu. Não, você não entendeu não. Pega de volta o que você perdeu. Ainda bem que Eliseu estava ali. Se Eliseu não estivesse ali, esse homem deixaria para trás aquilo que ele perdeu. Mas porque tinha um homem de Deus do lado, esse homem tomou de volta o que ele perdeu. Ainda bem que você veio para esse culto domingo de manhã. Se você não tivesse vindo, você teria deixado para trás aquilo que você perdeu. Mas só porque você veio hoje, você vai tomar de volta aquilo que você perdeu. Quem crê nisso dá glória a Deus. Fique em pé comigo aí para a gente terminar. Mesmo que você ande com pessoas que aparentemente estejam mais fracas que você, nunca duvide de que Deus pode usar essa pessoa para te ajudar. Por quê? Porque o mundo dá e amanhã você pode estar mais fraca do que ela. E precisando de uma palavra que vai sair exatamente da boca dela. Que palavra? Não sei. De repente um Jesus te ama. Mas só isso? É. Porque dependendo do momento que a gente está passando. Quando alguém diz para a gente Jesus te ama, parece que aquela palavra pega a gente, abraça a gente, envolve a gente, dá uma força aqui dentro, coloca a nossa cabeça de pé. Parece que a gente coloca o dedo numa tomada 220, que energiza. E por muitas vezes, essas palavras que causam impacto, vêm da boca de gente que a gente julgava ser tão simples. Lembra da menina da casa de Naamã? A serviçal da casa de Naamã. Mas foi da boca dela que saiu a palavra que mudou a vida de Naamã. Aí Naamã chega lá em Samaria, o profeta não recebe ele e ele quer ir embora. Aí um empregado dele, que está na comitiva dele, alguém que carregava a bagagem dele, puxa a roupa dele assim, ó, puxa, fala assim: meu senhor, se o profeta tivesse mandado o senhor fazer uma coisa mais difícil, o senhor não faria? Ele só mandou descer, desce lá. Qual o nome desse rapaz? Sei lá, era só um serviçal de Naamã. Mas a palavra para Naamã não desistir estava exatamente na boca de alguém que era menor do que ele. Que coisa que Deus faz, né? Deus faz uns negócios meio assim. Quantas vezes Deus já usou gente que você menos espera para falar aquilo que você mais precisava ouvir. De repente você está lá, entra em uma empresa, aí está lá, você está olhando para a pessoa que vai te atender, ou você entra em um banco, aí você olha para a mesa da gerência, você está querendo falar com o gerente para tentar resolver um problema. Aí vem a pessoa limpando o chão. Aí às vezes encosta em você, você olha. Aí a pessoa desculpa. Aí você fala: não, tá bom, é que eu não estou bem hoje não. Aí a pessoa diz: olha, confia em Deus, Jesus te abençoe. Eu não sei o que é não, mas Jesus vai te dar vitória. De repente a palavra que você queria ouvir da boca do gerente está na boca da pessoa que está passando um pano molhado no chão. Deixa ninguém para trás não. Você nunca sabe quando Deus vai usar essa boca para abençoar a tua vida. Fecha os olhos, vamos adorar ao Senhor, vamos.